Como uma dieta anti-inflamatória pode beneficiar um diagnóstico de diabetes tipo 2 principalmente. No vídeo dessa semana, nós vamos falar a respeito da dieta anti-inflamatória, falaremos também a respeito de inflamação e qual a relação que ela tem diretamente com um diagnóstico de diabetes tipo 2 e assim nós vamos mostrar os melhores caminhos para você começar a trilhar e, consequentemente, diminuir toda a inflamação do seu corpo. Por isso, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Inicialmente, nós precisamos detalhar mais a respeito da inflamação em si. A inflamação é uma resposta imunológica do nosso corpo diante de um agente infeccioso, por exemplo, uma bactéria, um vírus ou um tecido danificado. E ela se divide basicamente entre inflamação aguda, como por exemplo, quando você machuca o seu braço e aí você já vai ter uma resposta inflamatória para poder jogar mais sangue na região, por isso que geralmente fica vermelho quando você machuca, para dessa forma o seu corpo começar a produzir anticorpos, por exemplo, para poder evitar que ocorra uma infecção. E também temos a inflamação crônica, que ela tem muita relação diretamente com a inflamação que fica por longos períodos, meses, anos. E essa inflamação crônica tem ligação direta com o diagnóstico de diabetes descontrolado, pois geralmente o diabético que não consegue controlar a glicose, que não tem uma boa alimentação, que não pratica atividade física, que não se hidrata bem, acaba ficando com o corpo todo inflamado por meses, por anos. E no vídeo dessa semana nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como o diabético inflamado pode acabar prejudicando ainda mais o controle da glicose, como essa inflamação que tem relação direta com seus hábitos de vida, principalmente diante da sua alimentação e também da sua falta de prática de atividade física regularmente, além da baixa hidratação, pode contribuir negativamente para dificultar o controle da sua glicose. Nós vamos correlacionar diretamente esse vídeo com uma dieta anti-inflamatória para poder contribuir para que você consiga diminuir a sua inflamação crônica e, consequentemente, ir alcançando cada vez mais qualidade de vida e saúde. E basicamente uma dieta anti-inflamatória, ela tem relação direta com uma dieta que eu já menciono todos os dias aqui no canal e você precisa correlacionar e assim começar a colher benefícios para a sua saúde, que é uma dieta equilibrada. Uma dieta com baixa quantidade de carboidrato, com maior quantidade de legumes, verduras, folhas verdes, uma dieta com menores quantidades de gordura. Então, uma diferença básica de uma dieta que o diabético precisa priorizar diante de uma dieta anti-inflamatória está correlacionada diretamente com o consumo de gorduras. Então, o diabético tipo 2 que está em um processo inflamatório, ou seja, anda muito inflamado, precisa também reduzir as quantidades de gordura, ou seja, evitar frituras, evitar carnes vermelhas gordurosas, evitar, por exemplo, também a carne de porco gordurosa, pois esse excesso de gordura pode também prejudicar diretamente, pode causar o aparecimento desse processo inflamatório e dificultar o controle da sua glicose. Então, para o paciente diabético que está com excesso de peso, que o excesso de peso também acaba sendo uma inflamação, você acaba tendo várias inflamações ao longo do seu corpo e esse excesso de peso contribui para se manter ainda mais inflamado. A partir desse excesso de peso, de uma alimentação desregrada, de uma alimentação desequilibrada, você acaba dificultando ainda mais o controle da sua glicose e, consequentemente, em alcançar mais saúde. Então, um ponto importante é que o diabético que precisa praticar essa dieta anti-inflamatória deve priorizar principalmente carnes magras. Você deve priorizar a carne de boi, você até pode consumir, mas deve priorizar
uma carne mais magra como um filé mignon. Você também deve priorizar carnes brancas, carne de frango. Você também pode consumir a carne de porco como o lombo. Se você consumir carne de porco gordurosa, você acaba contribuindo para aumentar a quantidade de inflamação no seu corpo. Então, uma dieta anti-inflamatória que o diabético precisa trilhar para dessa forma diminuir a inflamação é a partir de alimentos com baixa quantidade de carboidratos, que é importante, pois a partir do momento que você diminui os carboidratos, você consegue controlar melhor a glicose. Esse é um ponto importante. Quando for consumir alguma fonte de carboidrato, priorize grãos integrais. Então, você pode priorizar, por exemplo, diante do arroz branco, o arroz integral, mas de forma moderada, pois o arroz integral também possui carboidrato. É um ponto importante. O feijão você também pode consumir sem maiores problemas, porém você precisa ficar atento à gordura que você adiciona para poder fazer o seu arroz, fazer o seu feijão. Então deve-se evitar adicionar, por exemplo, o bacon no feijão, pois você vai acabar adicionando ainda mais gordura. Então priorizar as carnes magras, como eu acabei de mencionar, principalmente carnes com menores índices de gordura. Você pode adicionar, por exemplo, também o patinho moído. É uma dica de carne vermelha que é fácil de se encontrar, que tem menores quantidades de gordura. Adicionar a carne de porco, como por exemplo o lombo, que tem menor quantidade de gordura. Adicionar também o frango, deixando de lado, por exemplo, a pele do frango. Dessa forma você pode comer, por exemplo, o peito de frango. Adicionar peixes. Os peixes podem ser um excelente aliado, principalmente devido à presença de ômega 3 e ômega 6, que pode auxiliar você a diminuir os episódios de inflamação e, consequentemente, ao longo dessa mudança alimentar, diminuir a inflamação para colher benefícios para a sua saúde. Além de adicionar folhas verdes, taioba, couve, agrião, repolho, você pode adicionar também a mostarda. Não deixe de incluir também legumes, verduras, você pode adicionar a cenoura, a beterraba, você pode adicionar o chuchu, o pepino, e dessa forma você acaba criando um leque alimentar melhor e, consequentemente, consegue controlar a sua glicose, consegue controlar também a inflamação, diminuir toda essa inflamação que o seu corpo provavelmente está passando, e isso facilita diretamente para que você consiga controlar melhor a sua glicose, diminuir o seu peso corporal, reduzir esse excesso de inflamação e, consequentemente, manter o seu organismo em um equilíbrio melhor. Pois a partir do momento que você consegue desinflamar o seu corpo, você consegue melhorar a resposta à produção de insulina por parte do seu pâncreas. A partir desse momento que você diminui essa inflamação, os seus órgãos tendem a funcionar melhor, o que é muito importante. Pacientes que estão com excesso de peso, que não têm uma alimentação equilibrado, uma alimentação inteligente, está com o corpo muito inflamado, essa inflamação acaba atingindo os órgãos também. Então o pâncreas não trabalha bem, o fígado não trabalha bem, o estômago acaba não fazendo o trabalho de digestão, o intestino acaba não absorvendo os nutrientes que você consome, e isso é uma bola de neve para poder promover o aparecimento de complicações a médio e longo prazo no diabético. Então a gente acaba tendo uma relação direta com o descontrole da glicose, com o aumento de inflamação, com o aparecimento das complicações devido ao excesso de inflamação que o corpo acaba passando por longos meses, por longos anos, e isso, infelizmente, o paciente diabético acaba não percebendo. Acaba mantendo a alimentação desequilibrada, não pratica atividade física, não se hidrata bem, não toma os medicamentos conforme o médico prescreveu e acaba criando essa bola de neve de efeito negativo. Então o paciente acaba ganhando muito peso, acaba inflamando também as articulações, que acaba dificultando para que ele não consiga praticar atividade física, e isso só vai levando para a probabilidade maior de aparecer complicações. Então, uma dieta anti-inflamatória para quem tem diagnóstico de diabetes tipo 2 se baseia na
diminuição do consumo de carboidratos refinados, na diminuição do consumo do excesso de gordura e no aumento do consumo de boas fontes de proteínas, como as carnes magras, boas fontes de legumes, verduras, folhas verdes. Você pode adicionar também algumas boas fontes de gordura, como o azeite, o peixe mais gordo, como por exemplo o salmão, e adicionar também, por exemplo, as frutas. O abacate tem uma excelente fonte de gordura, e consumir as frutas de forma geral. Caso você queira assistir e aprender mais sobre as frutas, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu falo a respeito de 9 frutas que o diabético pode consumir sem maiores problemas, e vai também ajudar a diminuir a inflamação crônica do seu organismo. Outro ponto importante na semana passada nós falamos a respeito de alguns chás que ajudam a diminuir a glicose, mas que também são anti-inflamatórios. Então você pode incluir alguns chás que vão facilitar para que você diminua a inflamação do seu corpo, além de ajudar no bom controle da sua glicose. O link desse vídeo também está aqui na descrição. Você não deve deixar de assistir. Precisa continuar aprendendo a cuidar melhor dos seus hábitos para diminuir a inflamação, controlar melhor a glicose, diminuir a necessidade de remédios, principalmente para tratar dores, para tratar inflamações e também para tratar o seu diagnóstico de diabetes. E a partir daí, de uma alimentação equilibrada, de uma prática regular de atividade física, você diminui as suas inflamações, diminui a necessidade em ter que tomar medicamentos para poder controlar essas inflamações em excesso, para poder controlar a sua glicose. Também tem relação direta com a sua pressão alta. Então, para você que tem diagnóstico de diabetes tipo 2 e tem pressão alta, esse excesso de inflamação crônico que você acaba tendo no seu corpo acaba também contribuindo para que você não consiga controlar melhor a sua pressão arterial. Então, a partir do momento que você desinflama o seu corpo, consegue controlar o seu peso corporal, pratica atividade física regularmente, diminui o peso corporal, você consegue também regular a sua pressão arterial, diminuir ácido úrico e assim melhorar a saúde do seu coração, evitando riscos cardíacos. Também nós temos a diminuição da probabilidade de acontecer infarto, e assim você também diminui a probabilidade de acontecer um derrame, um AVC, e isso traz benefícios importantíssimos para quem tem diabetes. É importante que você crie essa consciência de melhorar os seus hábitos, principalmente para você que ainda não conseguiu diminuir o consumo de carboidratos, que acaba comendo demais aquele fast food, aquela batata frita que é utilizado uma gordura para poder fritar, que você acaba não dispensando aquele sorvete que tem muita quantidade de gordura também, aquele bolo de chocolate, aquele doce. É importante que você comece a deixar de lado, pois dessa forma você consegue controlar a sua glicose, diminuir a sua inflamação no corpo e colher todos os benefícios de uma saúde mais equilibrada, de um corpo mais saudável, para que você tenha maior disposição, para que você aumente a sua autoestima, tenha mais vontade de viver e, consequentemente, viver em equilíbrio com muita qualidade. E esse foi o vídeo dessa semana, onde nós falamos a respeito da importância da dieta anti-inflamatória para poder colher benefícios para a sua saúde como um todo. Então você precisa sim melhorar os seus hábitos alimentares, não somente para controlar a sua glicose, mas também para poder diminuir a inflamação do seu organismo e, consequentemente, depender menos de medicamentos, ganhar mais saúde e muito mais qualidade de vida. Eu quero que você comente aqui embaixo se você já consegue controlar melhor a sua alimentação, já está praticando alguma atividade física, pois esses são 2 pontos importantíssimos para poder diminuir a inflamação e, consequentemente, trabalhar com um organismo mais bem encaixadinho, com menores inflamações, com maior qualidade, e assim o seu corpo tende a funcionar muito melhor, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha,
de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal e, consequentemente, nós conseguimos jogar informação para cada vez mais pessoas e o YouTube entenda que é um conteúdo de qualidade que pode sim mudar a vida das pessoas para que elas possam alcançar cada vez mais saúde. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal e, consequentemente, aprendendo cada vez mais sobre como você pode lidar com a sua saúde, controlar a sua glicose e alcançar cada vez mais qualidade de vida. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.